Bom dia, professor. Bom dia aos participantes. É um prazer dar essa abertura em nome do nosso presidente, professor Manuel Henrique Garcia, o Manolito. Primeiro, cumprimentar todos e depois dizer o seguinte: esse nosso conferencista, ele, mais de 50 anos, ele já tem formado excelentes profissionais na área de economia, como professor da faculdade, e realmente está sempre buscando novos conhecimentos para a ciência econômica. E agora vem com essa nova literatura que trata do assunto de capitalismo humanista. Então, vamos torcer para que a gente tenha um aproveitamento especial e agradecer ao Almir por a oportunidade de fazer a abertura. Obrigado, meu querido Wilson Rabai. Eu queria pedir à professora Selma, nossa parceira deste projeto, também junto na Ordem dos Economistas, né? Cumprimentando o nosso Marcos Calheiros, velho amigo que está lá em Alagoas. Qualquer dia eles vão comer uma peixada lá, não é, Marcos? Será um maior prazer, professor. Obrigado a todos nós. Queria pedir à professora Selma para ler rapidamente uma síntese do currículo do professor Manolo, da síntese, né? Porque se for ler inteiro, nós não vamos ter palestra, vai ficar até as 2 horas. Diga, professora Selma. Bom dia a todos. O professor Dr. Manuel Henriques Garcia, que carinhosamente chamamos de professor Manolo, é economista, mestre e doutor pela FEA USP, é professor da USP desde 71, e hoje ele é professor sênior de métodos quantitativos, micro e macroeconomia, economia brasileira e econometria. Coautor do livro Fundamentos de Economia, que é um best-seller em economia, coautor do livro Manual de Economia da equipe dos professores da FEA USP, é pesquisador e coordenador dos MBAs da FIP, membro do Conselho Editorial da Revista de Estudos Econômicos, também é coordenador e apresentador da TV Economista, que é uma TV aberta, que está no canal 9 da NET e canal 186 da TVA. Foi presidente do Conselho Regional de Economia de 2012 a 2014 e depois um novo mandato de 2016 a 2018. É presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, consultor econômico, palestrante, advogado, professor das escolas de negócios de ponta, como a FIP e a FEA, pesquisador do Núcleo de Capitalismo Humanista da PUC de São Paulo, e hoje ele nos brinda com o tema capitalismo humanista, ampliando a visão social do economista e do gestor, fechando o nosso semestre. Então, com muito carinho e muito agradecimento, a gente recebe essa palestra que vai ser sensacional, um show já esperado. Muito obrigada. E agora é com o senhor, professor Manolo. Bom, vamos lá. Obrigado, professor Manolo. Você, moço. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é uma satisfação enorme poder participar desse momento OEB em parceria com a FIA. Parabenizo o professor Almir, parabenizo a professora Selma. E nós, na Ordem dos Economistas do Brasil, estamos muito satisfeitos, muito contentes com este projeto do professor Almir, e temos certeza que teremos continuidade logo, logo, ao longo do segundo semestre. Bem, o tema é extremamente interessante, muito importante, porque ele está fundado nas questões relacionadas com as desigualdades sociais, e principalmente com a dignidade da pessoa humana. Nós temos que levar em conta que o capitalismo, ele nas palavras de Keynes, e Keynes proferiu uma palestra em Dublin, em 1933, e foi muito interessante que houve um momento, uns anos atrás, que eu fui conversar com o professor Delfim, Antônio Delfim Neto, para falar sobre o capitalismo humanista, e conversar com ele sobre quais seriam as alternativas que poderiam existir dentro do próprio capitalismo, ou seja, o que poderíamos fazer para melhorar esse capitalismo que nós temos. Aí o professor me brindou com o artigo do Keynes,
ele relembrou uns professores da FEA que tratavam desse assunto nos anos 60, final dos anos 60, e com o artigo do professor Delfim, que trata do Keynes, tivemos oportunidade de ver, de analisar a própria visão que Keynes tinha sobre o capitalismo. Ele disse, em grande resumo, lá em Dublin, que o decadente internacional e individualista capitalismo, nas mãos do qual nos encontramos depois da Primeira Grande Guerra, ele proferiu essa palestra em 1933. Ele diz: esse capitalismo não é um sucesso, ele não é interessante, ele não é harmonioso, ele não é justo, não é virtuoso e, principalmente, não entrega o que promete. E Keynes disse, adicionalmente, não gostamos dele, mas o que vamos colocar no lugar dele, né? O que vamos colocar no lugar dele? Porque, na época, o Keynes se deparou com o comunismo soviético, com o fascismo italiano e com o nazismo germânico. E ele disse, essas outras alternativas, comparadas com o que temos de capitalismo, são muito piores. Então, nós temos que encontrar outra solução. Mas Keynes trabalhou no projeto dele, no livro dele, e procurou encontrar formas de salvar o capitalismo. Não exatamente de melhorar a forma como se dão as relações existentes dentro do próprio capitalismo. Nós sabemos que o capitalismo está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Ele, todos nós sabemos e ensinamos nas disciplinas de microeconomia ou de macroeconomia as questões de maximização de lucros por parte das empresas. Sabemos que ele tem as premissas da liberdade econômica, que é um sistema que propicia a inovação e o progresso econômico, que ele está pautado na eficiência econômica, que a economia de mercado é extremamente importante, os preços dão sinais, oferta e demanda acabam dando as quantidades e preços de equilíbrio. Tudo isso nós sabemos, mas colocando e lembrando sempre as palavras de Keynes, sabemos que esse sistema, usando outras palavras para aquilo que Keynes colocou, é um sistema extremamente desigual, é um sistema que beneficia poucos, e há um conjunto de aspectos que estão fortemente relacionados com a dignidade da pessoa humana e estão fortemente relacionados com os direitos humanos. O capitalismo humanista, num grande resumo, ele procura se situar nem à direita, sob o ponto de vista econômico, porque consideramos que o liberalismo desenfreado provoca a marginalização das pessoas, provoca o aumento da riqueza e aumenta consideravelmente a desigualdade. Mas ele tem fundamentos extremamente importantes quando comparamos com os sistemas socialistas ou comunistas, que é o fundamento da propriedade privada e o fundamento da liberdade de expressão e da liberdade de ir e vir e da liberdade de escolhermos a nossa profissão e escolhermos aquilo que melhor achamos que seja importante para cada um de nós. Nessa dimensão das liberdades,
O capitalismo humanista, então, tem uma base que é a base do capitalismo que nos encontramos. É extremamente importante a questão da propriedade, da herança, da liberdade econômica, mas dentro de um outro espírito, dentro de uma outra condição, que seria a condição de levar em conta a dignidade da pessoa humana, levar em conta a valorização do trabalho humano e todo um conjunto de aspectos que estão relacionados com a justiça social. Então, isso é uma primeira aproximação do que vem a ser o capitalismo humanista, e vamos dar continuidade às ideias capitalistas, utilizando as informações contidas no livro do Piketty, o capitalismo, o Capital, o nome do livro é O Capital no Século XXI. E aí nós nos deparamos com uma questão extremamente importante que o Piketty coloca, que vem a ser a questão da concentração contínua e crescente da renda nas mãos de poucos, Então, o que o Piketty fez um grande estudo, ele elaborou um conjunto fantástico de dados da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos, ao longo de alguns séculos, e, através da análise que ele elaborou, ele criou algumas leis que ele chama as leis fundamentais do capitalismo, sendo que uma delas é facilmente entendida e é a mais importante digamos, dessas chamadas leis que o Piketty colocou, que vem a ser a questão do grau de concentração de renda, aparecendo ao longo do tempo uma questão que é extremamente importante e que vem a ser a questão da concentração da riqueza, devido ao fato que ele apurou, que é uma lei bastante interessante, ele apurou que o rendimento do capital, que ele chama pela letra R, quando comparado com o crescimento da economia, e no crescimento da economia temos que levar em conta a participação dos salários, de que maneira os assalariados estão inseridos no conjunto da renda nacional. Então, nós temos que, segundo Piketty, R é o rendimento do capital, G é o rendimento a taxa de crescimento do PIB, ou da renda nacional, e ele encontrou, ao longo de séculos, que R, o rendimento do capital, é sempre superior ao crescimento da renda nacional. Ou seja, há um processo de concentração de renda nas mãos daqueles que já possuem capital financeiro. O capital humano, ele não é levado em conta aqui na análise do Piketty. Ele leva mais em conta as questões relacionadas com o capital em ativos, podem ser ações, podem ser aplicações em títulos do governo, podem ser aplicações em títulos privados, podem ser aplicações em imóveis, pode ser aplicações no mundo de hoje em criptomoedas. Enfim, aquele que tem dinheiro, ele tem um conjunto de opções para aplicar esse dinheiro. No caso nosso, Brasil, o que nós observamos facilmente? Temos uma taxa de juros aí de 13,75%, que é a taxa de juros que o governo federal remunera seus títulos. O governo, para pagar dívida, ele emite nova dívida,
e essa dívida acaba sendo remunerada a uma taxa média de 13,75% ao ano. Se nós descontarmos a inflação, vamos supor uma inflação de 6%, nós vamos ter mais de 7% de rendimento em termos reais. E se nós compararmos esses 7% com a taxa de crescimento da economia nos últimos anos, 10 anos, 15 anos, nós vamos perceber que a taxa de crescimento da economia brasileira, ela oscila em torno de 1,5%, 2%, quando muito 2,5% ao ano. Nós precisaríamos crescer a uma taxa muito maior, 4,5%, 5% durante muitos anos, para tentar recuperar as perdas que a classe trabalhadora acabou tendo ao longo dessas últimas décadas. Então, na medida em que o rendimento do capital acaba sendo superior à taxa de crescimento da economia, e aí, na taxa de crescimento da economia, podemos ver o crescimento dos salários, e todos nós sabemos que a taxa de crescimento dos salários, ela simplesmente procura repor as perdas relacionadas com a taxa de inflação. Quando muito conseguimos recuperar um poder aquisitivo, quando se dá o aumento salarial. Via de regra, todos nós sabemos que, ao longo do tempo, estamos observando uma queda contínua no poder aquisitivo dos salários. Então, diz Piketty, se isso está ocorrendo, imagina, de um lado dos trabalhadores, imagina o que está ocorrendo ao lado contrário, do ponto de vista daqueles que têm o capital. Esses que têm o capital acabam tendo um crescimento dos seus ativos, do valor de seus ativos, via de regra, sem fazer absolutamente nada. Eles vão dormir, no dia seguinte podem ter 5%, 10% de aumento se tiverem aplicações em bolsa, ou se não tiverem aplicações em bolsa, eles estão garantidos com uma taxa de juros em termos reais superior a 7% ao ano. Então, diz Piketty, este é um fator primordial na questão da concentração de renda. À medida que o tempo vai passando, o capitalismo vai servindo apenas a um grupo muito restrito, aquele grupo que tem o detentor do capital, em detrimento de milhões de pessoas que formam a base da classe trabalhadora, e esses conjuntos, esses milhões de pessoas, acabam, ao longo do tempo, tendo um rendimento, em termos reais, uma perda de poder aquisitivo contínua, enquanto que a outra classe de minorias acaba tendo um aumento extremamente forte do ponto de vista da sua riqueza. O que o Piketty coloca e acrescenta, que é um tema que eu vejo que dá bastante pano para manga, vamos dizer assim, é que ele coloca a herança como um fator extremamente relevante para as questões da concentração de renda. E ele diz que a herança perpetua a concentração de renda. Mas faz parte do ser humano a ideia de que, sendo possível, temos que ter o nosso imóvel para morar, temos que ter algo a mais para usufruir nesse plano que estamos hoje. E é a coisa mais natural do mundo que a gente pense que, no momento que não estivermos mais aqui, que o que nós conseguimos amealhar, somar ao longo de uma vida de trabalho, seja distribuído para os filhos. Esse é o pensamento mais normal que temos. E, no caso brasileiro, a distribuição da herança é feita de maneira equitativa entre os filhos. Todos os filhos têm o mesmo quinhão quando
o titular já não está mais nesse plano. Então, é algo, o que o Piketty coloca, a meu ver, é um suporte quantitativo para aquelas ideias que Keynes expressou em Dublin, quando ele proferiu aquela palestra extremamente desanimado, né, sobre a maneira egoísta, a maneira individualista, a maneira de concentração de renda, de exclusão social que tem o capitalismo, dando uma mensagem dizendo o capitalismo é para poucos, o capitalismo é para poucos. Então, nós temos uma questão sempre premente aí. Se o Piketty está certo e ele está dizendo que, a partir dos últimos 2, 3 séculos, tivemos um grau de concentração de renda extremamente elevado, então nós temos razões para dizer que algo está errado com essas questões relacionadas com o capitalismo, e algo precisa ser feito para minorar os problemas de milhões de pessoas que estão sendo, a todo momento do tempo, excluídas devido à forma como se dá a representação política em praticamente em muitos países que acabam sendo analisados. Há um outro livro muito interessante, e vocês devem ter lido também, que se chama Por que as Nações Fracassam? E esse livro do Por que as Nações Fracassam é um livro do Acemoglu e Robinson, e eles colocam uma questão muito interessante. O papel das instituições. As instituições políticas, as instituições políticas acabam tendo um papel extremamente importante para decidir sobre a inclusão social ou a exclusão social. Então, ele faz um catálogo dizendo que há sociedades que são inclusivas, enquanto que outras sociedades são extrativistas, são extrativas, e a questão das instituições inclusivas fazem parte da ideia do capitalismo humanista, porque as instituições inclusivas são aquelas que dão oportunidades para que todas as pessoas possam, na largada, possam ter as suas oportunidades, possam fazer suas escolhas e possam competir em igualdade de condições, sem levar em conta o DNA dos concorrentes. É o sistema educacional que é colocado à disposição dos jovens através de incentivos. Incentivos são dados aos jovens para que eles estudem, para que eles façam cursos, galguem as universidades, se for o caso, ou possam ter cursos para poder serem excelentes profissionais em determinadas profissões. Então, o sistema político, quando a sociedade é extremamente inclusiva, o sistema político está fortemente nas mãos de muitos, não nas mãos de uma determinada elite econômica. O sucesso dessas instituições políticas serem inclusivas é que a representação dentro do parlamento seja uma representação que leve em conta os mais diferentes aspectos da própria sociedade. Ao passo que numa sociedade
politicamente extrativista, temos um conjunto de pessoas que são a elite dominante, que não dá chances, que não dá oportunidades para que novas lideranças surjam. Não tem, essas elites extrativistas não têm interesse algum em fazer investimentos na área da educação, não tem interesse algum em fazer investimentos na área da saúde, não criam condições para que representantes das mais diferentes camadas da sociedade sejam representadas na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, para dividir o bolo, porque a grande questão está na divisão do orçamento público. Todos pagamos impostos, só que na hora da divisão do orçamento público, do bolo que detém todo o valor, o volume da arrecadação, são poucos os que ganham fatias desse bolo. A grande maioria da população fica excluída, mesmo que ela pague parcela substancial dos impostos arrecadados. Isso se dá, a meu ver, devido à ausência de representação política nesses parlamentos. E aqui eu vou lembrar algo que ocorreu na Inglaterra no século XVII, se não me falha a memória, que foi a questão, foi algo que ocorreu, que passou a ser chamado de a Revolução Gloriosa. A representação no parlamento era feita apenas pelos lordes, pelos apadrinhados do monarca, do rei ou da rainha. E houve um momento que a Inglaterra estava prosperando muito com o comércio internacional, havia muita prosperidade interna, e uma nova classe de mercadores, uma nova classe de empreendedores estava ali, mas estava ali pronta para surgir, para emergir, mas o poder central, o poder do monarca, não dava nenhuma condição, porque todos os serviços prestados todos eram taxados, era monopólio da coroa, e não se dava chance alguma para que outras pessoas que não fossem aquelas designadas pela coroa pudessem fazer a prestação desses serviços. A Revolução Gloriosa, segundo os dados, morreu muito pouca gente, ou seja, foi mais um alerta para a monarquia, que acabou cedendo lugares no parlamento para que a classe, os comuns, a sociedade, de maneira geral, pudesse lá ser representada. E à medida que passou a haver uma representação, o parlamento inglês passou a ter os lordes e passou a ter os comuns. Os comuns são as pessoas do povo. E, pouco a pouco, os comuns passaram a adotar um conjunto de regras para incluir, de inclusão social, de partes preponderantes da população que estava extremamente marginalizada. E do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, do ponto de vista dos direitos humanos, é algo terrível e lamentável que ocorresse naquela ocasião, mas é também extremamente lamentável que continue ocorrendo nos dias de hoje. Nós não temos, nos dias de hoje, em muitas áreas, em muitos países, não temos a valorização do trabalho humano, não temos a livre iniciativa de maneira plena, não temos incentivos à educação, não temos investimentos na saúde, e isso acaba afetando, de sobremaneira, as questões relacionadas com a pessoa humana, com os direitos humanos. Todos nós temos direitos,
não é só ler os direitos fundamentais que estão lá na ONU, mas é ver que se estamos vivendo em sociedade, temos necessidade, tem um conjunto de necessidades extremamente importantes, todas elas ligadas à dignidade da pessoa humana. Aqui nós, nas questões do Instituto do Capitalismo Humanista, nós estamos, e faremos agora, no dia 4 de agosto, faremos uma premiação, já falei para vocês, da premiação do economista do ano, economista-chefe, economista homenageado, mas há duas pessoas extremamente importantes para nós, do Instituto do Capitalismo Humanista, que vem a ser o ministro Paulo de Moura Ribeiro, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, e de uma desembargadora do Rio de Janeiro, a Maria da Penha Nobre, que serão homenageados no dia 4 de agosto, pelo fato de estarem no judiciário com a caneta na mão, que é extremamente importante, ter uma caneta na mão é extremamente importante, estão no judiciário, criando condições muito positivas para milhares de pessoas, milhares de brasileiros, principalmente o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Moura Ribeiro. Ele, numa sentença fantástica que ele deu meses atrás, ele concedeu as condições, ele criou as condições para que milhões de brasileiros que moram em comunidades as chamadas favelas, possam ter o direito, possam ter o título de propriedade, através de um uso capião, até coletivo, que está sendo tudo colocado em prática, e isso dá uma condição fantástica para essas pessoas que estão morando, às vezes moram lá, o pai mora lá, o avô mora lá, e estão sempre ali na corda bamba. Se morre o pai ou morre o avô, pode vir alguém dizendo que eles não são proprietários e acabam sendo expulsos daquele lugar onde, embora para nós seja precário, para eles é algo extremamente importante do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. A desembargadora Maria da Penha, do Rio de Janeiro, em plena pandemia, o pessoal lá no Rio de Janeiro, o pessoal da Light, foi cortar a luz em centenas de casas, de pessoas humildes, de pessoas que não tinham condição, naquele momento, devido à pandemia, não tinham renda suficiente para pagar a conta de luz. Eles apagavam de uma maneira ou de outra, mas sempre estavam pagando, às vezes atrasado 15 dias, 20 dias, mas eles estavam pagando. E, de repente, devido à pandemia, criou-se uma situação social que precisava de uma atuação por parte do judiciário. E a desembargadora Maria da Penha proibiu a Light do Rio de Janeiro de fazer os cortes de luz para que as pessoas fossem obrigadas a fazer a religação, que custa caro a religação, e pudessem fazer o pagamento dos atrasados. Ela não proibiu a Light do Rio de Janeiro de ingressar na justiça, para que na justiça ela fizesse a cobrança dos valores atrasados, mas proibiu a companhia de causar um mal terrível para milhares de pessoas. E por causa desse fato, que o Instituto do Capitalismo Humanista, que tem uma parceria conosco na Ordem dos Economistas do Brasil, está
será homenageada esta desembargadora. Há um outro ponto, eu li no jornal, acho que foi hoje, que o governo atual aumentou o mínimo existencial para R$ 600. Lembrando que esse mínimo existencial está fortemente relacionado com uma lei que foi aprovada sobre os superendividados. Essa lei contou com o apoio do Instituto do Capitalismo Humanista. Conversamos, que o presidente é o professor Dr. Ricardo Sayegh, um dos maiores, dos grandes advogados que temos nesse país. Ele é o idealizador do capitalismo humanista, tem livro escrito sobre o capitalismo humanista, vários livros. O capitalismo humanista está sendo divulgado, tem um livro impresso em inglês, já foi impresso, vai ser impresso em francês, vai ser impresso em alemão, e recentemente o Ricardo Sayegh esteve na Grécia, na semana passada, levando o capitalismo humanista dentro da visão dos direitos humanos e dentro da visão da inclusão social dentro dos parlamentos, das mais variadas camadas da população. Esse capitalismo humanista apoiou, o Instituto do Capitalismo Humanista apoiou esse projeto de lei, que virou lei. Conversamos durante alguns meses com uma dezena de senadores da República, com uma vintena de deputados federais, até o momento em que o projeto de lei, que estava engavetado desde 2009, acabou sendo colocado em votação, e temos uma lei que visa proteger os superendividados. O mínimo existencial que eu calculei seria próximo de R$ 900, ou seja, o mínimo existencial seria algo próximo de R$ 1.700, e daríamos mais ou menos uns R$ 1.300, isso dentro de um salário médio do trabalhador brasileiro de R$ 3.000 por mês. Estaríamos retendo para o consumo, estaríamos retendo R$ 1.700, e estaríamos colocando à disposição dos bancos para pagamento de dívidas R$ 1.300. Quando saiu a lei, a FEBRABAN fez um lobby terrível, e o presidente, à época, acabou vetando alguns artigos extremamente importantes. E o Paulo Guedes colocou o mínimo existencial, que eu tinha calculado em R$ 1.300, ele colocou esse mínimo existencial em R$ 250. Ou seja, alguém que ganha R$ 3.000 teria que dar R$ 2.750 para os bancos, e ele teria que ficar com R$ 250 para viver o mês com ele, a família dele. Enfim, uma loucura, né? Uma loucura. Foi aumentado agora para 600, mas 600 é pouco, porque se a pessoa ganha R$ 3.000 e quer fazer uma negociação das suas dívidas com os bancos, com todos os credores, ele não vai viver. Se ele ganha 3.000, ele não pode dar R$ 2.400 para o banco e ficar com 600 para o dia a dia mensal. Não consegue nem pagar o aluguel. Então, estou percebendo que está faltando, para essas pessoas que decidem esses valores, está faltando um grau de conhecimento, creio eu, maior sobre os gastos de consumo das famílias mais pobres. Nesse sentido, o DIEESE tem uma boa informação sobre o valor da cesta básica, que poderia ser que essas pessoas que estão no governo poderiam utilizar para dizer: olha, o volume
o dinheiro necessário para uma família que tenha um casal e um filho, que ganhe R$ 3.000 por mês, deve ser, no mínimo, uns 80% ou 75% do valor ganho deve ficar para gasto de consumo. E os 25% ou 30% poderia ficar para pagamento de dívidas. É claro que conseguimos a aprovação do projeto através do trabalho incessante do Ricardo Sayegh, mas acabamos dizendo morremos na praia, porque com esse valor do mínimo existencial, não há como um devedor possa fazer o seu pagamento, quitar suas dívidas. O pessoal dos bancos querem, como a lei fala em 5 anos, eles querem que as pessoas tenham o dinheiro necessário para pagar a dívida bancária em 5 anos. Quando todos nós sabemos que as dívidas bancárias elas estão altamente infladas, com juros abusivos, não tenho a menor dúvida disso, comissões, contratos, enfim, taxas que poderiam muito bem ser bem menores, e já que o valor dificilmente vai ser recebido, o que os bancos deveriam fazer é topar fazer essa conciliação, essa conciliação de valores e resolver o problema de alguns milhões de brasileiros que têm dívidas muito elevadas junto aos bancos, principalmente aqueles que ganham um salário mínimo e estão fortemente comprometidos com o crédito consignado. Mas, trazendo essas ideias dos direitos humanos, trazendo essas ideias da dignidade da pessoa humana, trazendo essas ideias sobre a valorização do trabalho, da justiça social, da liberdade econômica, da liberdade de expressão, da propriedade privada, quero lembrar aos colegas que até eu tinha participado de uns eventos na PUC às sextas-feiras com o Ricardo Sayegh, e ele tem levado palestrantes, juízes, juízas, desembargadores, e às vezes eu fico ouvindo um juiz ou uma juíza dizer: olha, a gente tem que prestar mais atenção no que está escrito na nossa Constituição, às vezes a gente passa ao largo e... Bem, o que está escrito na nossa Constituição? Na nossa Constituição, nós temos eu diria, artigos que são extremamente importantes para nós, economistas, administradores, que são extremamente importantes para contadores, enfim, para a sociedade de maneira geral, porque o que nós temos a olhar dentro do capitalismo humanista é o que olhamos na nossa Constituição e dizemos: opa, o pessoal de 1988, os constituintes colocaram coisas extremamente importantes do ponto de vista dos direitos humanos. O artigo 1º da nossa Constituição, que são os fundamentos da República, fala quais são os fundamentos, para que foi constituída a República Federativa do Brasil, e quais são os seus fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ele também fala da questão do pluralismo político. Aí nós temos o artigo 3º, que trata quais são os objetivos fundamentais, quais são o que se procura nessa República Federativa do Brasil. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a diminuição das desigualdades sociais e regionais,
a redução da marginalidade, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. E se nós olharmos o artigo 170 da Constituição, que trata das questões relacionadas com a ordem econômica, aí nós temos algo extremamente importante. O que vem a ser a ordem econômica? Qual é o sistema que nós temos no Brasil? Bom, em sala de aula eu diria, olha, o nosso sistema é um sistema capitalista. Por quê? Porque, repara, aqui nós temos a propriedade privada, nós temos as questões relacionadas com a liberdade econômica, mas repare também nos demais fundamentos, nas demais premissas do artigo 170. O artigo 170, ele coloca as questões do meio ambiente, coloca as questões do direito do consumidor, ele coloca as questões relacionadas com a busca do pleno emprego, ele coloca as questões relacionadas com a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, ele coloca as questões relacionadas com a dignidade da pessoa humana e da justiça social. Essa ordem econômica é colocada de uma maneira tal que dá a impressão que é o governo que tem que tratar dessas questões relacionadas com a ordem, com a questão da produção. A produção, os meios de produção são propriedade privada, há empresas governamentais que estão junto com a propriedade privada, mas temos que levar em conta, principalmente, o fato de que a quem cabe, a pergunta é, a quem cabe a ordem econômica? A ordem econômica, ela procura valorizar o trabalho humano, ela procura a dignidade da pessoa humana, ela procura diminuir as questões relacionadas com as desigualdades sociais, mas quem tem que fazer isso? Bom, se nós deixarmos única e exclusivamente para o governo vai sempre dizer que não tem recursos. Eu diria que não é uma questão que não tem recursos. Eu diria que o que está faltando na sociedade brasileira é uma maior representação política das minorias, daqueles que mais precisam de apoio de políticas públicas. As políticas públicas acabam sendo determinadas na Câmara dos Vereadores. Aqui em São Paulo estamos num momento bastante positivo de dinheiro. A prefeitura tem dinheiro e bastante dinheiro, o Estado tem bastante dinheiro também. A minha dúvida é se, ao invés do prefeito estar recapeando a cidade aí com milhares e milhares de quilômetros aí, porque vai ter eleição o ano que vem, se ele deveria estar promovendo políticas públicas de maior inclusão social, principalmente nas áreas mais pobres da cidade. Não é só na Zona Leste, lá nos confins da Zona Leste, mas em lugares da Zona Sul de São Paulo ou em outros lugares que são extremamente marginalizados. Não há mobilidade de transporte. A pessoa, para ir se deslocar de um lugar para o outro, às vezes demora 2 horas, 3 horas dentro de um ônibus para ir ao trabalho, mais 3 horas para voltar ao trabalho. E a vida não tem saneamento básico, falta o posto de saúde, falta o hospital, falta o remédio, enfim. Como fazer com que o dinheiro que existe e está sobrando numa prefeitura tão forte como São Paulo, ou num estado tão forte como São Paulo, como fazer com que esse dinheiro acabe chegando naquelas pessoas que mais dele precisam? Ou seja, quem é que está efetivamente trabalhando em prol dos direitos dessas pessoas que estão marginalizadas? Quem é que está efetivamente trabalhando em prol
dos direitos humanos de todas as pessoas que vivem na cidade. Se deixarmos para a representação política, nós vamos sempre encontrar um grupo de elite, as elites, de uma forma ou de outra, estão representadas nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. E se não criarmos as condições de inclusão de todas essas pessoas dentro do sistema político, dando condições educacionais, criando maior número de hospitais, criando maior número de postos de saúde, dando condições mais dignas de saúde para a população, dando condições mais dignas de saneamento básico, dando condições mais dignas de mobilidade, de ir e vir ao trabalho, e para casa e para o trabalho. Se esperarmos o governo fazer isso, talvez ele nunca o faça, por falta de representação. Então, o que eu estou observando, e estou muito feliz por causa desse fato, é que membros do judiciário, a palavra do capitalismo humanista está cada vez mais sendo utilizada, a expressão capitalismo humanista está cada vez mais sendo expressa em sentenças judiciais. Estamos lá no Superior Tribunal de Justiça, abaixo, enfim, a mais alta corte judicial brasileira, junto com o Supremo Tribunal Federal, e estamos levando também para inúmeros outros desembargadores, outras casas do judiciário, essa ideia de que devemos olhar com uma atenção muito especial as questões relacionadas com a pessoa humana. Temos inúmeros casos, e o ministro Paulo de Moura Ribeiro também esteve num caso muito interessante de um casal cujo filho estava extremamente doente, e quando foi precisar do plano de saúde para encontrar remédios que pudessem salvar a vida do filho, o plano de saúde se negou, eles ingressaram na justiça. Quando foi dada a sentença, infelizmente já havia sido tarde, mas mesmo assim o ministro Paulo de Moura Ribeiro deu a sentença, obrigando o plano de saúde a dar os remédios que aquela criança necessitava. Infelizmente, a criança veio a óbito e não foi possível a utilização do remédio. Nós temos inúmeros casos em que a justiça, o judiciário, atua por falta de atuação do poder público. E aí eu conclamo todos os colegas para que prestem atenção a essas questões relacionadas com os direitos humanos, porque muitas vezes pessoas que precisam, estão muito próximas da gente. E se um olhar, uma maneira de fraterna, uma maneira de ajudar essas pessoas de uma forma ou de outra, creio que faz parte da nossa essência. Somos todos, imagino eu, pessoas que estão prontas para ajudar os outros, e principalmente aqueles que estão mais necessitados. Bem, eu imagino que poderíamos conversar um pouquinho mais, e tenho ainda um pouquinho mais para dizer, mas está chegando ao fim o nosso tempo, que há um livro, ou há 2 livros que vale a pena também serem mencionados, que mostram como as desigualdades sociais, de renda, de raça, foram surgindo ao longo do tempo. Há um livro do Jared Diamond chamado Armas, Aço e Germens, que mostram bem o papel
da força, o papel das armas, o papel dos germes para subjugar outras populações. E, no caso do Jared Diamond, armas, aço e germes, ele coloca que as questões da desigualdade surgem lá desde os tempos bíblicos, desde o Gênesis, quando as pessoas, e naquela região, curiosamente, na Jordânia, Irã, Egito, Israel, enfim, naquela região onde se deu o início da nossa civilização, e lá é que temos o início também das desigualdades sociais. E depois os espanhóis na América levaram os vírus e dizimaram milhares de pessoas com o vírus da gripe ou da varíola e assim por diante. E nós, como raça, acabamos sobrevivendo devido ao fato de que inúmeros animais domésticos, segundo o Diamond, estavam perto da gente e acabavam fazendo com que nós estivéssemos imunes a esses vírus, mas podíamos transmitir esses vírus também. Recomendo também o livro do Harari, o Sapiens, que também fala bastante sobre as questões das desigualdades sociais. E, professor Almir, estamos aqui com um tempo já exíguo, mas terminando dentro do horário. Muito bem, muito obrigado, professor Manolo. Professor Rabai, com a palavra? Professor Rabai? Pois não. Como é esperado, o tema que o professor Manolo nos trouxe realmente provocou inquietação e muitas dúvidas sobre nossas perspectivas, se não houver uma elite participando de uma forma intensa, inclusive as nossas entidades, como nós temos feito com essa magnífica exposição. Apenas reforçando a ideia de que precisamos ter mais representação, e como disse também na sua exposição aí, o professor Pause reforça a importância da renda mínima, eu acho que a gente não tem que atender isso de imediato, dado a dificuldade da população carente que não tem acesso. Agora, não dá para resolver esse assunto se a gente não investir no futuro na educação, e isso demanda décadas e não há interesse do político. E até para ter representação, se o indivíduo não tiver conhecimento, participação e acesso, ele não vai mudar a representação. Então, as coisas têm que ser simultâneas. E a gente se lamenta que, às vezes, quando alguém mexe com educação, dá importância para o ensino superior. E por quê? Porque isso dá voto imediato. E o voto que você tem depende de uma geração, você não consegue se você não investir na base. E já está mais do que provado, o professor Campino é um estudioso desse assunto, que a formação do indivíduo se dá do 0 aos 6 anos. Então, essa corrida fica realmente sem solução se não tiver um ataque desde imediato a esse problema. Bom, dito isso, queria agradecer e cumprimentar muito o professor Manolo, que tem nos presidido nessas iniciativas e buscando o melhor equilíbrio de mais direitos do cidadão. Professor Almir, muito obrigado pela oportunidade de dar minha colocação. Maravilha. Professor Manolo, como de hábito, muito brilhante. Obrigado, professor Rabai. Eu queria só registrar que nós estamos hoje, professor Manolo, também com a presença do nosso ilustre professor doutor, o brigadeiro Maurício Pazini Brandão. Conhece o professor Brandão? Uau! Professor Pazini. Grande Brandão, grande Pazini, tudo bem? Maravilha. Professor Manolo, estamos em cima da hora, mas há espaço e há que haver espaço para algumas pequenas perguntas. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que é a seguinte. Como professor de finanças, que a gente milita aí já quase, não vou dizer anos, mas quase há meio século, não é?
Então, a gente começou trabalhando em finanças sempre com aquela abordagem focalizada predominantemente no lucro, lucro para o acionista, lucro por ação, lucro, lucro, lucro que eleva o preço da ação e assim vai. Com o passar dos anos, começaram algumas ideias um pouco mais generosas, procurando trazer essa abordagem do shareholder mais para próximo dos demais stakeholders, quer dizer, para os demais interessados. E aí nós começamos a perceber, aliás, é uma disciplina que eu ministro hoje no nosso pós-graduação da FEA, né? Que é justamente gestão baseada em valor, gestão pelo valor. Quando o professor Manolo faz esta apresentação trazendo a abordagem do capitalismo humanista, ampliando a percepção social do gestor e do economista, eu perguntaria, professor, estaríamos nós, então, na minha percepção, mas eu gostaria de ter a sua também, estaríamos nós avançando na direção de uma gestão e de uma percepção dos gestores e dos empreendedores mais focalizada no valor e deixando um pouco mais para trás essa questão centralizada eminentemente no lucro, 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 com uma visão de curto prazo e nem sempre é mais importante para a organização e para a sociedade? Eu tenho a impressão que estamos sim, porque a ideia de a empresa, tudo bem, tem que remunerar o acionista, mas ela tem uma função social. Ela tem que, e dentro da ordem econômica, que está no artigo 170, ela tem a função social da valorização do trabalho humano. Ela tem a função social de olhar pela dignidade da pessoa humana. Ela tem as suas prerrogativas de liberdade econômica, ela tem suas prerrogativas de eficiência econômica, de maximização de valor, etc. Porém, dentro da ótica de que tem que prestar atenção na valorização do trabalho humano. Não adianta ter uma maximização de lucro às custas de pagar menores salários ou aproveitando-se de um momento de mercado extremamente ofertante, reduzir os valores que poderiam ser pagos. Ou seja, a função social da empresa é determinante nessa parte aí. Mas eu quero fazer publicamente, aproveitando um segundo, que conversei em privado com o professor Almir, mas tive a honra de participar na última sexta-feira de mais uma edição, acho que a 17ª, né? Yes. A 17ª edição de um curso que é coordenado pelo professor Almir. E esse curso tem a seguinte característica: oferecer a pessoas que estão desempregadas, oferecer um curso MBA, umas 40 vagas, apareceram 120 e tantos candidatos, 40 vagas, não vão pagar absolutamente nada. O conjunto de professores é um conjunto de professores que também não vão receber absolutamente nada, mas que darão um curso, o melhor curso que eles têm condições de dar, que será de excelência. Então, eu disse ao professor Almir em privado, digo em público, o que o professor Almir está fazendo é exatamente o que nós, do Instituto do Capitalismo Humanista, gostaríamos de fazer com mais frequência. Então, eu estou vendo que na sociedade brasileira, próximo da gente, muito próximo, está o nosso querido professor Almir, desempenhando um papel, ele junto com outros colegas professores, desempenhando um papel fundamental junto a essas 40 pessoas, que eu tive a oportunidade de dizer a elas, olha, vocês estão num momento muito muito difícil da vida de vocês, vocês estão com autoestima no chão e estão encontrando uma oportunidade com o professor Almir e os demais professores de se reerguerem, de estarem prontos, de olharem o mercado de trabalho com hombridade, com altivez, porque vão ser recolocados.
vão ser recolocados graças aos conhecimentos que são ministrados no curso. Essa seria a nossa essência, Almir. Muito obrigado, Manolo. Excelente, excelente, muito obrigado. Me deixou até emocionado. Não estava no script essa parte, viu? Não estava, mas tem que ser divulgada, porque o que nós temos é que divulgar essas ações fantásticas. Imaginem vocês, 120 pessoas vão fazer testes, 40 são selecionadas, não vão pagar absolutamente nada, o conjunto de professores não quer receber nada. Enfim, é um fantástico. Maravilha. Tomara que esse exemplo já está na 17ª turma, gente. É algo fantástico. É verdade. Uma coisa importante, já que você me fez essa generosidade, é lembrar que nós até temos evitado fazer maiores, assim, mais divulgação, mais ampla, até por um processo de seleção que a gente tem dificuldade de ter, por exemplo, aí, muito mais gente. Nós tivemos, por exemplo, em algumas edições do programa, mais de 900 pessoas inscritas, e não se divulga muito exatamente porque é meio complicado fazer divulgação para ter 900 pessoas, quando só temos 35, 40 vagas, no caso 40 agora, e aí nós deixamos uma quantidade ainda grande frustrada, porque está com desemprego à porta, é um problema muito sério. Professor Manolo, muito obrigado. Eu queria pelo menos mais uma pergunta, e aí, naturalmente, o grande Fauzi tem vários elogios, vários comentários. Se fôssemos dar vazão a tudo que está aqui aparecendo, nós iríamos sair daqui 5 da tarde, se possível, né? Mas, grande Fauzi, conhecendo seu poder de síntese, eu gostaria de lhe pedir para você fazer a sua pergunta pessoalmente ao professor Manolo, no ar. Será um prazer. Professor Manolo, prazer enorme em revê-lo. Conta para mim, algum dia nós vamos mudar a base de incidência dos nossos tributos de consumo para renda? Bom, temos uma reforma tributária aí em andamento. Vamos ver se algo nesse sentido vai surgir. Não creio que as coisas caminhem nessa direção, não creio. Porque, veja, o Piketty, ele é contra a herança e diz a maneira que eu tenho para evitar a continuidade da acumulação da riqueza é fazer uma forte taxação nas heranças. Na Europa existem faixas, né? Você vai de 5% até 35%, depende do valor que está sendo deixado de herança. No caso brasileiro, em São Paulo, principalmente, a taxa cobrada é 4%. Então, sobre a renda, você vai dizer, o Piketty, numa palestra que deu na USP, quando contaram para ele que era 4%, ele falou, poxa, é muito, muito baixo, né? Mas é a nossa realidade também, a verdade é essa, faz parte da nossa realidade. Eu diria que a taxação deveria ser igual na Europa. Você cobra 4% até, digamos, imóveis de 500 mil reais, ou 300 mil, 400 mil reais, que já para o Brasil, como um interiorzão do Brasil, é um valor grande. E à medida que o valor vai aumentando de herança, você vai taxando mais. Mas aquele problema. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, Fauzi, em janeiro, fevereiro, passou um projeto, eles aprovaram um projeto de lei para reduzir de 4% para 2%. Quando chegou no governador Tarcísio, ele olhou e falou, pô, eu tenho que vetar isso aqui, tinha que aumentar, não diminuir, ou seja... Então, eu acredito que quando o imposto sobre renda começa a ser muito elevado para os mais ricos, e ricos, não para a gente é que é penalizado. Os caras abrem empresas offshore, eles criam uma holding familiar para transmitir os bens, para fugir É um planejamento tributário, né? Às vezes não muito bem visto pela Receita Federal, mas é dentro da lei. Ou seja, quem tem muito dinheiro, ele foge dos impostos. E a legislação, muitas vezes, ajuda. Essa aqui é a verdade.
Vamos aguardar a reforma tributária. Maravilha, professor Manolo. Satisfeito, né, Fauzi? Pessoal, eu queria só pedir permissão a todos, são 13 horas e 13 minutos. Se nós deixarmos realmente, nós vamos muito além daquilo que nós combinamos, porque senão compromete a tarde de todos, né? Eu queria, antes da palavra para o professor Manolo, fazer 2 papéis. Agora, de dar as suas considerações finais e de encerrar o evento, viu, professor Manolo? Mas antes disso, eu quero agradecer em nome da FIA, agradecer a todos vocês que durante esse semestre nos prestigiaram com a presença de vocês, professora Selma, essa parceria fabulosa, a presença de todos os ilustres que estão aí nos acompanhando, diversos professores que eu não vou citar, porque se eu for citar eu vou ser injusto com alguns que certamente vou esquecer, não é? E quero dizer que essa parceria da FIA com a Ordem dos Economistas do Brasil tem um propósito de fazer com que, desta união de 2 instituições sérias e muito prestigiadas, tenhamos resultados maiores do que apenas 1 mais 1, mais do que 2. Então, estamos tendo isso está se fazendo refletir até pelo aumento da quantidade de nossos associados na Ordem dos Economistas do Brasil, que para nós é uma grande honra. Com isto, professor Manolo, eu diria que para o semestre que vem nós vamos apresentar depois a programação e, em princípio, passar a palavra. Selma, você quer falar 32 segundos, só com você, parceira da nossa movimentação, antes da palavra para o professor Manolo encerrar, porque depois do presidente ninguém mais fala, não é? Pois é. Primeiro, parabenizar o professor, como sempre, né? Sensacional a palestra e o tema. Agradecer à FIA a oportunidade, a você, professor Almir, que é também sempre tão parceiro, né, de tantos anos, e a todos pela presença e convidar a todos para que participem da Ordem dos Economistas, se associem, que o nosso trabalho é bastante relevante para levar avante os conceitos econômicos e tudo aquilo que a economia pode contribuir para todos, né? Então, se associem, que é uma entidade sensacional, a mais antiga do Brasil nesse sentido, e que está moderno, né? Apesar de a mais antiga, cada vez mais moderno. Então, venham para a ordem. Muito obrigado. E muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Selma. Professor Manolo, mais uma vez obrigado a todos. Foi uma generosidade do presidente da Ordem dos Economistas trazer essa palestra, encerrando o nosso semestre, e, por gentileza, para as suas considerações e encerramento formal deste nosso encontro. Obrigado, professor Manolo, obrigado a todos. Bom, professor Almeida, professor Wilson Rabal, Euzinho, Fauzi, Selma, demais colegas, Monique, aqui, que nos ajuda muito, demais colegas, dizer da nossa satisfação de contar com essa parceria, Ordem dos Economistas do Brasil, FIA, através do Procede, que é coordenado pelo professor Almir. Esse momento econômico é extremamente importante, será novamente recolocado no segundo semestre, com uma nova programação, que o professor Almir já está vendo, e dentro da nossa filosofia, ele está dentro da ideia de inclusão de todos aqueles que queiram queiram participar dele, é gratuito, não exigimos absolutamente nada. E aproveitando as palavras da professora Selma, sim, a Ordem dos Economistas do Brasil está firme, está, creio eu, representando muito bem os colegas economistas, colegas administradores, colegas contadores, enfim, membros de um conjunto, né, de ideias que nos ajudam muito e nos valorizam muito. Então, professor Almir, demais colegas, contamos com vocês no segundo semestre. Né? Um grande abraço. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado, Monique, Carol, toda a nossa equipe. Um abração. Tchau.